quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Bispo, cadê o bispo? Eu posso pedir para o Marcos louvar um louvor? Marcos, você louva Esconda-me em ti. Eu quero agradecer primeiramente a Deus. O bispo fez um convite e se a gente for falar que a gente está preparado, é mentira, porque a gente nunca é preparado para ministrar, para falar, né? De primeira mão, assim, é a primeira vez que eu fui convidada para ministrar para adultos e confesso que eu estou bem nervosa, que eu nunca fico nervosa, mas hoje eu estou. E eu pedi para Deus me dar uma palavra, para Deus me guiar conforme eu precisasse primeiro. Antes de eu passar algo que para a igreja, para passar por mim primeiro, porque eu também preciso ser moldada, eu também preciso ser tratada, eu também preciso ser capacitada e habilitada para estar diante do que Deus tem para a minha vida, diante do que Deus tem para a minha família. E eu quero ser um canal de bênção na tua vida hoje. E eu peço para que vocês, o Marcos, eu vou acompanhar ele no louvor, mas peço para que ele louve. Eu só queria deixar já a passagem bíblica que está em Mateus 7. No versículo 13 e 14. E diz assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Amém? Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Como eu
tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Quando de dentro eu abro a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. E esse é o som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do teu amor. Deus ministrou essa palavra no meu coração, esse louvor no meu coração. Foi muito tremendo, assim, porque a pastora está fazendo 12 dias, né, de oração para 12 meses de bênção, de transformação, e ela está entregando chaves, as quais a gente vai vendo, as quais a gente precisa, e eu preciso de todas, porque para estar com Deus é uma vida contínua, é uma busca contínua, e muitas das vezes a gente deixa Ele de lado para escutar o que o mal está tentando colocar no nosso coração. E eu falei assim, Deus, me dá uma palavra, me dá algo para eu ministrar. Eu sei que é uma noite de milagres. Eu sei que eu podia estar falando de milagres. Mas se a gente não abrir a porta e se a gente não seguir a porta estreita, a qual Deus colocou para nós seguirmos, a gente não vai alcançar o que Ele tem para a nossa vida. Porque na porta larga, a gente está vazio, a gente está sem nada, as pessoas estão no mundo, as pessoas estão se prostituindo, as pessoas estão perdidas, sem Deus no coração delas, achando que porque Deus existe, então eu posso fazer uma oração no meu particular, eu posso falar com Deus no meu particular, mas e congregar, e ir buscar Deus, e ficar na presença de Deus? Por que as pessoas acreditam num vírus, mas não acreditam que Deus pode salvar a vida delas? Quando elas estão dentro da igreja, quando elas estão buscando, que nada nem ninguém pode impedir o que Deus tem para fazer na nossa vida. Basta você acreditar, basta você ter fé. E aí eu falei assim, Jesus, eu gosto de tema, coloca um tema no meu coração. E aí eu estava em oração em casa, na quarta-feira, antes de vir para o culto, e uma moça que faz psicanálise comigo, que ela nunca me mandou uma mensagem. Ela me mandou assim, boa tarde, Tami. Aí tinha uma mensagem assim, num fundo branco e escrito em preto. Para viver o que é duradouro, temos que abrir mão do que é momentâneo. E aí eu fiquei ali em cima daquela palavra e Deus, eu preciso de um tema. Eu preciso de um tema em cima da Bíblia. E aí, quando foi à noite, depois do culto, a pastora liberou a palavra. E aí
a gente não consegue dormir depois, né? Eu fico bem agitada depois da oração. E aí eu fico virando de um lado para o outro, pensando. E aí fico pensando, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho. E aí eu falei assim, já sei. Uma vez foi ministrado aqui por um pastor, o pastor Wagner. Ele falou um pouco de Mateus 7, aí eu lembrei. E aí eu fui... Para viver a porta estreita, temos que abrir mão da porta larga. E aí eu lembrei dessa mensagem que a minha amiga me mandou, e Deus ministrou isso no meu coração. Então eu falei, essa é a mensagem que eu tenho que passar para a igreja hoje. E a nossa vida é feita de decisões e escolhas. E decisão é uma coisa, escolha é outra. E aí, entrando no gancho da nossa pastora, né? Sempre ela, chaves e níveis. Eu falei assim, Jesus, me dá níveis. Eu também quero ministrar assim. E aí ele falou para mim assim, fala na sua pequenez, fala na sua simplicidade, porque você sabe falar de mim. Você sabe o que cada um precisa. E aí eu falei assim, bom, escolha é algo que a gente faz e não tem peso, né? Não tem um impacto grande. Então, assim, eu coloquei assim, imagina que a gente está paquerando, flertando alguém e a gente não tem compromisso com essa pessoa, a gente não precisa mudar a pessoa, a gente pode dar desculpa, a gente pode fingir que não era com você, a gente pode flertar com outro, ou a gente pode correr atrás de outras coisas. E a decisão? A decisão é algo que impacta seriamente a nossa vida. É algo que compromete a nós, o nosso caráter, a nossa integridade. Porque quando a gente decide algo, não tem como mais voltar atrás. Não tem como mais dar desculpa. Então, assim, eu e você escolheu estar nos caminhos do Senhor. Não tem como olhar para trás e voltar para lá. Porque quem já teve um encontro com Ele ou sentiu a glória de Jesus na sua vida, ele não vai querer voltar para onde ele se perdia. Ele não vai querer voltar para o caminho onde nada se ganha, tudo se perde. Não tem momento que viva com Deus que não seja eterno. Mas no mundo todos são momentâneos, todos são passageiros. E eu falo disso porque quando eu vivia no mundo eu tinha muitos amigos. E quando a minha filha nasceu foi a certeza de que eu vi que eu não tinha ninguém. Ninguém. Então, o momento prazeroso, onde a gente dançava, onde a gente saía, onde a gente ficava reunido, era momento. Mas quando eu mais precisei da força de todos eles, eu não tive um que me ligou, um que falou, Tami, vocês estão precisando de alguma coisa? Ou Tami, eu estou aqui torcendo por vocês. Era só minha família e a família do William. E mais ninguém. E eu e ele. Quando eu e o William se converteu, era eu e ele. Eu e ele. Todo mundo virou as costas, todo mundo saiu, parou de convidar, parou de querer estar junto. Os crentes, os loucos, não sei o quê, os brega. A Tamires é uma louca, e, enfim. O William tirava um sarro, e, enfim. E aí Deus falou comigo assim, eu tenho 4 níveis, que são escolhas simples, decisões simples, que é o quê? O que vestimos, o que usamos, o cabelo quando corta, o cabelo quando a unha que pinta, o sapato que escolhe. Isso são escolhas simples. Escolhas e decisões simples, as quais não têm efeito, a quais são efeitos pequenos, são efeitos que não vai impactar ninguém, nem mesmo Jesus. Agora também, o segundo nível são as escolhas importantes e decisões importantes. Essa sim já gera algo, porque são escolhas que, por exemplo, quando a gente vai casar, com quem a gente vai casar? Com quem a gente vai trabalhar? Com quem a gente vai estudar, fazer faculdade? Qual a profissão nós vamos determinar?
isso vai gerar um impacto não só na nossa vida, mas na vida do outro, na vida de quem está com a gente. Então, são decisões e escolhas que a gente tem que pensar muito bem para fazer, porque as decisões importantes e escolhas importantes não tem como voltar. Não tem. E quando eu resolvi não, é algo que já é de pequena, né? E eu falo assim, quando Deus tem um plano na nossa vida, Ele faz, não tem jeito. E a gente pode até tentar fugir, a gente pode até tentar se esquivar, a gente pode errar, a gente pode falar que não cabe a nós aquilo, que não tem o porquê a gente estar diante de algo tão grande, porque a gente se sente pequeno, porque a gente se sente incapaz. Mas aí Deus falou assim, não, você me escolheu, e essa escolha vai impactar, tem que impactar, porque eu escolhi você para mudar a geração, para mudar a sua família, para te moldar. Todos os traumas, toda a rejeição, todo o sofrimento, todo o abuso, tudo que não provém de mim. Por quê? Você teve que passar processos e você está passando processos. Todo processo dói. E eu não sabia que processo doía. Eu não sabia que processo doía e que crescimento dói mais ainda. Porque eu me senti uma folha seca. Eu me senti um nada. E eu tenho 4 anos e 2 meses seguindo os caminhos de Deus. Às vezes a gente se sente errada, às vezes a gente se sente, meu Deus, o que eu preciso fazer para estar com o Senhor? E Ele fala assim, calma, você está reconhecendo o seu erro, você está reconhecendo que você está errando, e eu vou consertar o seu erro. Não é no seu tempo, é no meu tempo, porque não adianta eu tentar te consertar e você errar de novo. Você vai errar, você vai cair, só que eu vou estar ali quando você reconhecer. O que importa é você não voltar. Aí eu falei, amém, amém, Jesus, obrigada. Aí eu falei assim, e agora? Aí ele falou assim, tem as decisões vitais e as escolhas vitais. Aí eu falei, tá, mas o que é isso? Aí eu fui procurar na internet, vitais e não sei o que, de vida, de morte. Então, vitais, eu coloquei que é como pegar um resultado de um exame e você chega lá e ter um diagnóstico. Esse exame vai te dar vida ou morte. Então, isso é uma escolha vital, é uma decisão vital, porque você vai escolher ter vida ou morte diante daquele exame. Quando você está num prédio, no seu trabalho, ou até mesmo na sua casa, e a sua casa pega fogo, o que você vai resolver? Morrer ou viver? Então, essas são escolhas vitais, decisões vitais que Deus colocou no meu coração, porque as escolhas vitais, ela traz impacto na vida, de morte ou vida, e impactam a terra, porque uma alma perdida é muito para Deus. Uma alma perdida, a qual Deus coloca nos caminhos dele e a pessoa se perde e a pessoa volta para o mundo, é perdida, ela está morta de novo. E para aquela pessoa conseguir retornar para os caminhos do Senhor, ela tem que cair, o inimigo usa, o inimigo corrompe e os problemas vêm. Porque independente da gente estar em Deus ou não, os problemas, as circunstâncias sempre vão tentar, porque o inimigo só veio neste mundo para matar, roubar e destruir. É isso que ele tenta fazer comigo e com você todos os dias. Ele não desiste. Basta a gente acordar,
e Ele não desiste de ceifar a nossa vida. E demorou muito tempo para eu ver isso. E demorou muito tempo para Deus colocar isso no meu coração, para tirar a venda que estava nos meus olhos. Porque viver inconstante, viver uma inconstância, é algo que vai colocando a gente num abismo, e a gente só vai se enxergando no abismo. E se a gente não se apegar em Deus, não erguer nossa mão e falar: Jesus, me socorre, Jesus, me ajuda, a gente vai continuar ali no abismo. Só que Ele também colocou em mim que a gente também tem escolhas e decisões eternas. Que não tem como a gente escolher estar com Deus e escolher o caminho largo e a porta larga. Não tem como a gente estar com Deus e deixar nossa bagagem junto com a gente, carregar ela junto. Porque a nossa bagagem é cheia de coisas ruins, é cheia de coisas que não tem que estar no caminho espiritual com a gente. Só tem que servir de lição, só tem que servir de testemunho. E muitas das vezes a gente deixa aquela sujeira dentro da gente, aquela bagagem que sujou a nossa alma. O que vocês preferem? O que vocês preferem viver? Vocês preferem escolher a porta larga ou a porta estreita? Nesse texto aqui, Jesus não perguntou para mim se a gente quer a porta estreita ou a porta larga. Ele está falando para a gente: entra pela porta estreita. Por que a gente quer ficar na porta larga? Por que a gente quer escolher do nosso jeito, fazer do nosso jeito, viver do nosso jeito? Sendo que aqui, de Gênesis a Apocalipse, ensina a gente os mandamentos e a palavra de Deus. Foi quando eu falei: Jesus, é isso. A palavra primeiro passou em mim, ainda está em mim, porque eu estou ministrando para mim. E eu falei assim: conforme eu for ministrando, o Senhor me coloca coisas na boca, porque eu acho que eu não sei falar nem 20 minutos. E Ele falou assim: não, você vai falar muito mais. Você vai escrever, mas eu vou falar, não você. E eu estou aqui, irmãos, eu estou tremendo de uma forma que eu gosto muito de escrever. O William é prova disso. E eu pego o papel e eu rabisco e eu escrevo e eu faço rascunho e os meus textos saem do tamanho do mundo. E eu falo: gente, como que eu vou resumir? Não tem como. Aí ele falou assim: não, fica despreocupada, que quando for, conforme for, eu vou tratando, eu vou trabalhando, e você vai diminuindo, e você vai sabendo falar, e você vai saber da minha história. Eu não sei falar da história de Deus. Eu não sei muito da história da Bíblia, porque eu sou nova na caminhada. Falar que eu já li a Bíblia, eu estou mentindo, porque é mentira. Sabe aonde eu tenho aprendido? Aqui, nos estudos bíblicos. Aqui com as ministrações. Porque a gente é ensinado de uma maneira onde a gente trabalha todos os tópicos. A andar, a falar, a vestir, a usar, a vir, enfim. E a gente na nossa rebeldia, né? Sempre a gente tem que colocar as nossas mazelas. E são essas mazelas que Deus não quer na gente. Porque eu estou falando por mim, Tamires. Quantas vezes Deus quis ministrar algo no meu coração e eu aceitei aqui e em casa eu não aceitei mais? Quantas vezes Deus usou profeta para falar na minha vida e eu continuei na depressão? Quantas
vezes Deus usou, Deus falou, Deus levou, Deus trouxe. E eu continuei a mesma. Continuei. E Ele falou: até quando, Tamires, você vai continuar? O meu tempo, a minha hora. Eu preciso que você tenha a mesma pressa que eu tenho. Eu preciso que você queira a mesma coisa que eu quero. E eu falei: Jesus, é difícil. As circunstâncias do dia a dia faz a gente desistir. Mas por quê? Porque a gente é fraco e a gente escuta o diabo. Porque a gente é fraco e a gente olha para a circunstância. Porque a gente é fraco e não deixa o Espírito de Deus habitar em nós em todos os momentos. A gente deixa Ele habitar quando a gente quer. E não é assim. É para deixar Ele habitar em todos os momentos, em todas as horas. Em todas. E eu falei: como que eu vou me manter com o Senhor? Como? Eu não quero a porta larga. Eu não quero ser tola. Eu não quero viver uma vida inconstante, porque eu preciso do Senhor. E Ele falou assim: todos aqueles que permanecerem com seu coração em mim, eu vou estar neles. Só que a porta larga, ela vai vir todos os dias. Até o último dia da nossa vida, o inimigo vai tentar fazer a gente entrar pela porta larga. Até o último minuto da nossa vida. Porque quantos estão lá no leito? Quantos estão perdendo sua vida na prostituição? E quando acontece uma atrocidade, Deus usa uma pessoa para estar lá, no seu último minuto final, para trazer essa vida para Deus. Quantas pessoas eu já vi. Uma tia minha, irmã da minha avó, no último minuto da vida dela, ela aceitou a Jesus. No último. Então, esse texto falou assim: se você for pela porta estreita, você vai ser moído, você vai ser espremido, vai quebrar, vai cair, vai se transformar, vai chorar, vai ter lágrimas, vai ter desespero, vai ter o inimigo tentando te confundir. Mas nessa porta eu vou trabalhar em vocês. Mas nessa porta eu vou moldar você. E se você continuar nessa porta, moldado será para minha obra, para estar na minha casa, para estar alcançando almas, para estar indo aos 4 cantos do mundo, para estar ministrando a palavra. Quantas pessoas deixam Jesus porque o marido foi embora, ou o marido brigou e não sei o quê? Irmãos, a minha maior luta, a minha maior guerra na minha casa é no meu casamento. E eu e o William apanha de um lado, apanha de outro. Só que o que faz a gente já pensou em desistir várias vezes. Mas sabe o que faz a gente olhar um para o outro e não desistir? Porque Deus prometeu esse casamento. Deus guardou esse casamento. E eu lembro da promessa que Ele me fez. E eu lembro da filha que Ele me deu. Ele não me deu uma filha com o William, com o William à toa. Ele me deu uma família com o William. Então, por mais que eu seja tola de vez em quando, porque eu cresci com alguém dizendo no meu ouvido, falando assim: não aceita nada de homem, não aceita dinheiro de homem, trabalha, estuda, esteja a sua condição financeira, esteja tudo que você precisa com o seu suor, com o seu trabalho. É digno uma mulher trabalhadora, com certeza. Mas melhor ainda é a mulher que aceita que o seu marido e ela têm que andar juntos, caminhar juntos, ter a mesma opinião.
ter o mesmo direcionamento. E quando os dois têm o mesmo direcionamento, o casamento flui, por mais brigas que tenha. Eu tenho pessoas aqui, partindo dos nossos pastores, tem casais aqui que ajudam a gente. Não precisa aparecer nome. Mas tem casais aqui que com a sua história de vida, já faz a nossa vida olhar para eles e falar assim, não, vocês têm que mudar. Porque se eu conseguir ali, no de vocês eu também vou ter que mudar. E aí, eu escutei o testemunho da Rosângela, quando ela pregou aqui, e falou que ela batia de frente, que ela discutia muito, e que eu falei assim, são testemunhos, também tem de outras mulheres, e eu falei assim, eu e o William é uma bomba atômica. Ele é muito agitado, muita pressão no trabalho dele, ele é 24 horas ligado, parece que ele nem se desliga. E acorda a milhão. E aí eu falei assim, para eu acompanhar o William, um tem que ceder, um tem que abaixar a cabeça, um tem que aceitar. E aí, de um tempo para cá, a gente tem feito isso, mas surgiram problemas grandes, que foi para nos testar. Só que mesmo assim a gente conseguiu entender que o inimigo vai trabalhar até eu e ele estar em concordância. Porque um casal em concordância voa, e um casal sem concordância fica no chão. O inimigo vai acordar e pisar na cabeça nossa todos os dias. Todos os dias. Porque ele vai colocar um contra outro, jogar um contra outro, e é assim que a gente vai viver a nossa vida. E a gente tem uma filha, eu não sei aqui quem é casado, que eu não conheço, mas eu olho para a Giovana e Deus usa ela profundamente. Eu falo que a minha filha já está na porta estreita faz tempo. Desde que nasceu. Porque tem hora que ela olha para mim e para o William. Esses dias eu cozinhei, fiz um almoço. E aí o William estava na academia, voltou e foi comer. Aí eu e a Giovana ficou em casa, tudo. E quando a Giovana viu que o pai dela pegou a comida, serviu a comida, sentou na mesa e foi comer sem eu e sem ela. Papai, a mamãe cozinhou e você vai comer sozinho, sem orar com a gente? Na hora, ele soltou o garfo e a faca e falou, filha, desculpa, é que o papai está com fome, eu vou esperar. Então, assim, isso é um detalhe, eu só estou dando uma pincelada para vocês, porque a Giovana é assim, esses tempos a gente falou assim, essa casa, eu falei assim, essa casa, quando a gente vai mudar, falei, a gente vai para um espaço menor, não sei o quê, aí ela falou assim, é bom, mãe, para a gente ficar mais juntinho. Então, são coisas que é nos mínimos detalhes. É nos mínimos detalhes que Deus trabalha na gente. Deus mostra que a gente é capaz de mudar, de ser transformada. Porque é impossível, gente. É impossível uma pessoa viver algo que ela, nesse ano, que ela viveu o ano passado. É impossível uma pessoa ser igual esse ano do que ela foi o ano passado. Tem alguma coisa errada se a pessoa estiver desse jeito. Tem alguma coisa errada se a pessoa não quiser mudança de vida. Tem alguma coisa errada. Então a gente não deve aceitar estar na porta larga, porque isso é estar na porta larga. Isso é estar na porta larga. Porque se a gente aceita ser do mesmo jeito, se a gente aceita as mesmas coisas acontecer com a gente, é porque a gente não está na porta estreita. É porque a gente não quer aceitar a correção que tem que ser corrigida, que tem que ser feita. A gente quer continuar do nosso jeito.
E aí eu falei assim, em qual caminho que eu estou? Em qual caminho que você está? Em qual porta que você está? Você está no céu ou você está no inferno? Não existe meio termo para Deus. Não existe. E eu falei assim, é verdade, Senhor. Não existe meio termo. A gente tem que fazer o que a gente pode. A gente não pode tentar abraçar tudo. Porque se a gente tenta abraçar tudo, a gente não vai executar nada. Nada. Então a gente tem que ir um passo de cada vez. Deus vai tratar uma coisa de cada vez. Não adianta você querer que Deus trate tudo de uma vez. Porque tudo é na hora e no tempo dele. E aí nessa mensagem, eu já estou quase finalizando. Jesus fez eu olhar para a minha vida. E eu não sei se aqui, eu ministrando para vocês, Jesus fez vocês olhar para a vida de vocês, para o tempo de vocês, para a entrega de vocês, para o oculto de vocês. Porque às vezes a gente está aqui e a gente está com um sorriso, mas dentro da gente, só Ele conhece. Só Ele sabe aquele dia que foi bom e aquele dia que foi ruim, aquele dia que você acorda bem, aquele dia que você acorda ruim. Aquele dia que você tem força, aquele dia que você não tem força nem para erguer a mão para adorar Ele. Mas mesmo assim, Ele não desiste de você. Mesmo assim, Ele não deixa de amar você. Porque Ele sabe o que está aqui dentro. E Ele sabe que você está reconhecendo aquilo. Porque quando a gente está errando e não está reconhecendo, Deus também não está ali. Ele está esperando a gente estender a mão para Ele. Deus, vem, me ajuda. Enquanto a gente não reconhecer, enquanto a gente não acreditar, enquanto a gente não buscar verdadeiramente a transformação em nós, verdadeiramente a porta estreita que vai ser difícil todos os dias a gente chegar. Vai ser difícil. Cada dia vai vir uma coisa. E no momento que está tudo bom, não pensa que está tudo bom, que vai ficar tudo bom e que não vai vir a coisa ruim de novo, porque vai. É Deus te provando para ver onde está seu coração. Quando vir o bom, é Deus provando. Quero ver onde está o coração dela. Eu quero ver onde está o coração dele. Porque no momento ruim é muito fácil. É muito fácil a gente louvar, gritar e pedir socorro. Então eu não quero que Deus tire essa essência nossa. Eu não quero que Deus tire essa essência de mim. Eu não quero. E eu não quero que ninguém esteja vazio do Espírito Santo, estando na presença dEle. Porque Ele é o único e suficiente Salvador. Ele é o único que pode salvar nossas vidas. Ele é o único que pode fazer por mim e por você. Não tem marido, não tem super-herói, não tem ninguém, não tem bispo, não tem pastora. É só Ele. É só Ele que vai salvar a gente. É só Ele. E aí, eu falei assim, sabe quem é o nosso maior vilão? Nós mesmos. A gente que se sabota o tempo inteiro. A gente que se coloca defeito o tempo inteiro. A gente que acha que a gente pode e a gente não pode nada. Nós não somos nada. A condição financeira, a vida que cada um leva é a que Deus deu para nós. Se um tem mais, um tem menos, um tem pouco, um tem mais, a gente está aqui para ajudar um ao outro. Independente da casa, do carro, da chave, do passeio, da viagem. Cada um tem aqui o que Deus proporciona.
Da mesma forma que a gente não vai ter a mesma graça, os mesmos dons, Deus também não vai dar a mesma riqueza. Cada um vai ter o que Deus quer, cada um vai ter o que Deus vai derramar. E o importante é a gente ser corpo, é a gente se manter unido, independente de qualquer coisa. Independente da vida da pastora Josi, independente da vida da Tânia, cada um tem o que Deus quer que tenha. Aceite, a gente tem que aceitar, porque tem muita gente que não aceita, quer ter o que o outro tem. Só que o outro tem, você batalhou para ter o que o outro tem? Você passou pelo mesmo processo que o outro tem? Você chorou a mesma lágrima que o outro chorou? Então não queira ter o que o outro tem. Queira ter o que Deus tem para você. E finalizando, eu quero falar para cada um de vocês deixar a sua bagagem e aceitar o que Deus está pedindo aqui para você e para mim, para a gente entrar pela porta estreita, porque a porta larga não vai deixar a gente chegar em lugar nenhum. Que você pega a sua bagagem e joga ela e deixa ela lá e fala assim: Deus, me trata em todas as circunstâncias em que eu preciso ser mudada. Tira o meu eu, tira o meu ego, tira o meu orgulho, tira o meu jeitinho, tira minha mazela, tira do jeito que eu quero, tira a força do meu braço, coloca a tua. Coloca a tua. E da mesma forma que eu entreguei isso para Deus, porque Ele ministrou em mim. Eu não sou ninguém, eu erro. Eu sou humana. Eu estou aqui em cima do altar porque Deus colocou eu aqui em cima hoje. Foi uma oportunidade que Ele me deu. E eu quero finalizar com 2 passagens bíblicas que eu coloquei aqui. Que uma está em João 10:9, não precisam abrir. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrada, sairá e achará a pastagem. E a outra passagem que Deus colocou no meu coração foi João 14:6, que a gente vê com a pastora nos estudos bíblicos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não espere a porta fechar. Não espere a porta fechar e você não ter como pedir socorro mais. Não espere a porta fechar e você não ter mais como pedir para Deus olhar para a sua vida, para a sua família. Não espere a porta fechar para você reconhecer o que Deus fez na sua vida. Não espere a porta fechar. Não espere a porta fechar para você dizer que ama alguém. Não espere a porta fechar para você dizer que perdoa alguém. Não espere a porta fechar para você orar por alguém. Não espere a porta fechar. Não espere. Deus quer que você se mantenha firme na posição que Ele te colocou. E aceite. E aceite, porque crescer dói. E dói muito. Além de doer, às vezes é difícil entender. Às vezes é difícil se ver na situação e falar: meu Deus, como eu vou sair dessa? Aí Ele deixa ali, ó, você. E a gente vai tentar resolver do nosso jeito.
E aí quando a gente tenta resolver do nosso jeito, dá errado, e ele vira pra gente e fala assim: eu te coloquei lá pra você ficar lá, por que você saiu? Então, gente, irmãos, eu tô muito feliz por essa noite. Eu tô muito feliz por cada vida que está aqui. Eu tô feliz porque a Dani é uma amiga muito especial. E ela tá aqui. E fazia muito tempo que ela não vinha na igreja. Ela fez minha unha 2 anos lá no sítio Anhanguera. E ela é uma amiga muito especial. Ela ama minha filha como ninguém. E Jesus preparou e reservou essa noite para me colocar em posicionamento de novo. Me colocar na posição de novo. Porque, irmãos, pregar para criança é diferente de estar aqui. O temor é diferente. Porque o bate-papo é diferente. O linguajar é diferente. O carinho é diferente. É tudo diferente. Então, da mesma forma que Deus me colocou lá, Ele me colocou aqui. E eu estou aqui falando para vocês que não espere a porta fechar. E eu agradeço a minha oportunidade.